Gente, eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de Wicca, porque eu coloquei um trabalho agora há pouco tempo e as pessoas disseram, não, Bruxo, está enganado, isso não é assim, isso não é como o senhor está dizendo, a Wicca não tem nada a ver com o cristianismo. Parece que não, mas tem muito, tem muito. Todas as religiões do mundo são influenciadas umas pelas outras. Se nós lembrarmos qual foi a primeira religião do mundo, se eu perguntar para você qual foi a primeira religião do mundo, provavelmente você vai se apegar no povo egípcio para tentar explicar qual foi a primeira religião do mundo. Mas a verdade é que não é, tá? A primeira religião do mundo vem da Suméria. O primeiro povo organizado, com cidade mesmo organizado, da tarde de hoje, de 8.000 anos atrás. Tá? No tempo da invenção da roda, 6.000 anos antes de Cristo, ou seja, 8.000 anos antes da nossa data atual. Esses povos que inventaram a roda, o povo da Suméria, é esse povo que faz a primeira religião organizada, tá? Organizada com culto organizado. Quando eu falo, por exemplo, sobre Umbanda, às vezes as pessoas dizem, a Umbanda sempre existiu. Não, o que existia não era Umbanda. O que existia era manifestações de espíritos, mas isso não era uma religião. Isso não era uma religião. Tá? Assim como a Wicca, o culto à deusa, a lua, ela sempre existiu. Tá? É muito antigo isso, eu concordo com aqueles que pensam assim. Realmente é muito antigo. Mas como religião organizada, não. Não. Eu não posso dizer que um homem do tempo do Paleolítico, por exemplo, que sai de uma caverna e vai adorar o primeiro deus a ser adorado, o primeiro deus a ser adorado é o Sol, tá? Isso não existe discussão sobre isso, todo mundo concorda com isso. O primeiro deus adorado ia ser o Sol. Mesmo que você conceba que o Sol, você tenha por ideia, que na sua concepção, o Sol não é um deus, porque o Deus é algo que não é material, mesmo que você tenha essa concepção, você vai bater numa barreira. Seja qual for o ensinamento que te passaram, tu vai bater numa barreira. O Sol foi criado antes de ti. Porque se tu considera que existe um outro Deus por trás do Sol, ok? Tu vai entender que Deus era tão sábio, esse Deus que tu adora é tão sábio, que ele sabia que sem o Sol ele não poderia criar a vida na Terra. Os homens das cavernas, as primeiras populações, eles entenderam que eles acreditavam naquilo que ele via, diferente de hoje que as pessoas acreditam naquilo que não vem. Hoje as pessoas acreditam em um Deus que eles não podem ver, não conversa com eles e nem sempre está presente. Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas reclamam. Eu rezei tanto, eu fiz tanto trabalho e os deuses ou o Deus lá não me atendeu. Parece que nem sempre está. Mas o homem do Paleolítico, os primeiros homens, eles acreditavam naquilo que eles podiam ver e naquilo que eles tinham certeza. Aquilo que eles tinham certeza. O sol vai estar amanhã. Eu vou ver o meu Deus amanhã. E eles adoravam o Deus Sol. Depois, com o tempo, passam a adorar outros deuses, né? A Lua provavelmente tenha sido a terceira ou a segunda, não se sabe, muito pouco se tem sobre isso. Temos gravuras nas paredes das cavernas de adoração ao Deus Sol. A Lua não se tem muito a respeito disso. Mas com certeza a Lua foi a segunda ou a terceira deusa a ser cultuada. Quanto a isso não existe nada que o Bruxo possa dizer ou que esteja escrito, mas a verdade é que o nascimento da religião Wicca, ela é muito posterior a isso. Nossa! A Wicca, ela é tão nova que ela é mais nova que a Umbanda. A Umbanda é de 1908 e a Wicca é de 1950. É no meado dos anos 50 que a Wicca vai aparecer. Com este formato, tá? Que esse formato de trindade. Vejam que trindade
é tão importante que isso é uma herança. Isso é uma herança, tá? Eu posso fazer um vídeo uma hora a respeito da religião da Suméria. Lá cultuavam-se um pai, uma mãe e um filho. Assim como na cultura egípcia, a trindade sempre existiu, sempre. Nas culturas dos povos que acreditavam em seres que pudessem influenciar e que foram os nossos criadores, sempre existiu essa ideia de pai, mãe e filho. A cultura católica, a católica, é que vai mudar isso. Trazendo a trindade Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque eles consideram que o Deus era único. Não existia uma mulher no trono dos céus. Até por ali existem algumas passagens que dizem, tá? Não estão na Bíblia, estão em outros livros, que até o povo judaico acreditava que existia uma rainha nos céus, tá? Isso é herança já do povo sumério. Por isso que é importante conhecer aonde nasce, aonde é o berço das religiões, é na Suméria. E só para trazer para vocês uma curiosidade, o povo da Suméria é do tempo da invenção da roda, foi eles que inventaram a roda. Eles são de 6.000 a.C. 5.000 a.C. é que que vai começar a ser povoado e ser cultuado e ser criado os deuses egípcios, tá? Porque o Egito é de 5.000, tá? O Egito é de 5.000. E tem uma outra coisa que é importante, que é as pessoas às vezes dizem: Bruxo, eu quero aprender sobre tradições antigas, eu preciso viajar ao velho mundo, eu preciso ir no velho mundo para conhecer as tradições mais antigas, porque a civilização tem berço lá. Realmente a civilização tem berço lá, a humanidade tem berço lá, mas existe, só por curiosidade, um lugar chamado Caral, tá? Caral é a segunda civilização mais antiga do mundo, segunda cidade mais antiga do mundo é a cidade de Caral. Ela é de 5.000 anos e ela está na América do Sul. Ela tem a mesma época que a tradição egípcia, só que isso eles não te contam. Não. Isso não sai publicado no jornal. Foi descoberta uma cidade com 5.000 anos na América do Sul. Não. Eles vão te dizer sempre que a tradição é muito mais antiga, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre o Wicca. Quando é que a Wicca vai ser criada? A Wicca que trata, eu tenho até uma imagem aqui, depois eu vou pegar aqui, que trata das passagens da grande deusa. E por que são só 3 passagens se cultuam a Lua e a Lua tem 4 fases? Existem 4 grandes luas no céu. De maneira de falar, a Lua existe, para nós, planetas só existe uma. Mas, conforme o Sol se movimenta e a sombra da Terra bate na Lua, nós temos aí 4 fases da Lua. E por que a Wicca cultua como sendo 3? Porque ela sofre por uma coisa que é triste que aconteça isso nas religiões, mas pouquíssimas religiões, praticamente nenhuma, tem uma base que não esteja escorada em outra, ou que se não possa se achar em outra. Isto pode ser tão interessante quanto pensar como é que povos que estavam tão distantes, têm a mesma visão. E esta visão é tríplice. É de um pai, de uma mãe e de um filho. Por que praticamente todas essas tradições têm isso? E elas são muito mais antigas que a católica. É claro que a católica é que vai buscar nesse passado essa ligação. Só que tiram as mulheres, por quê? Porque era uma outra época, as mulheres não tinham oportunidade, principalmente ali naquela cultura, tá?
Então, a Wicca não cultua 4 deusas, uma deusa com 4 passagens? Provavelmente porque ela tenha sido influenciada, porque ela é de 1950. Ela é extremamente nova. Não existe... às vezes os adoradores de Wicca buscam esse passado que eu disse. Olha, primeiro adorava-se ao Deus Sol, depois foi-se adorar a Lua. Tá? Mas a verdade é que a religião, como está montada para nós hoje, ela é de 1950. E é de lá para cá que ela começa a ficar divulgada. Ela vai explodir no Brasil, ela vai chegar no Brasil mesmo com muita força nos anos 80. Antes disso, não havia Wicca no Brasil. Raramente, tá? Quando eu digo que as pessoas vão dizer, mas eu conheço fulano, gente, 1 ou 2 pessoas, tá? Não dá para contar. Temos que contar quando a religião realmente explode, quando ela cresce no Brasil. Quando ela cresce é nos anos 80, tá? Que aí começam a chegar mais livros e escritores brasileiros começam a escrever sobre esse assunto, porque antes tudo que se tinha praticamente estava em inglês, porque a Wicca nasce na Inglaterra. É o Gardner que começa... num livro dele que se baseia toda essa religião. Este livro que foi escrito, ele era um funcionário público e criou esse romance sobre a Lua. É um romance, na verdade. Embora seja estamos cultuando, mas é uma coisa extremamente romântica, tá? Uma coisa que é uma experiência dele, e ele passa aquilo, e as pessoas passam a seguir a base que ele escreveu. É daquela forma que nós temos hoje. Esta visão da Trindade na Wicca existe quando a Wicca nasce, 1950. Daí para trás não existe. Na Europa medieval, que vocês vão ver lá, as bruxas, não sei o quê, não existia isso. Nos filmes tem, mas os filmes foram escritos depois de 1950. Querido, depois de 1950. E eles acreditam naquilo que o Gardner está pregando. Então, para você que acha que não existe influência, a Trindade é uma delas. E eu poderia citar várias. Mas para mim citar várias, é necessário que você conheça um pouco. Lembrem que eu falei da sexualidade no filme do Leonardo da Vinci, do filme que conta aquela história lá como é que é o nome do filme? Que era como é que é o nome do filme, criatura? O Código da Vinci. Lembram do Código da Vinci? Aquele culto à sexualidade que estão fazendo. E isto é muito antigo. Isto sim é muito antigo. E todas essas coisas antigas vieram parar na Wicca. Existe um trabalho que foi uma pesquisa, que eu localizei até essa pesquisa aqui. Eu estou com o computador aberto porque eu localizei essa pesquisa, tá? Feita aqui no Brasil por uma estudiosa, ela é antropóloga, e ela fez um estudo sobre a Wicca. E o que se baseia esse estudo? Tá? Eu vou ler o título aqui, ó. Sexualidade, espiritualidade e conjugalidades na Wicca brasileira. A importância da sexualidade nessas tradições da Wicca. Que hoje foram substituídas. A importância da sexualidade ficou um pouco abandonada. Por quê? Porque as pessoas não ensinam mais, não falam mais sobre esse assunto, e foi substituído por um rito, pelo grande rito, tá? Que não é um ato. O grande rito foi criado para que seja simbólico, porque as pessoas não praticavam. Então se cria o grande rito, também é novo, tá? O ritual da sexualidade é antiga, mas como ritual, ela é nova da forma que está sendo feita. Ou seja, não tem aqui um cálice, mas é um cálice sendo a mulher e uma espada, um atame, uma faca, sendo o homem e ela colocada dentro do cálice, simbolizando o ato sexual. É extremamente simbólico, correto?
correto é o ato. Mas a religião pode ser feita só com símbolos. A maioria das religiões é feita só com símbolos. Algumas pessoas podem dizer, acho isso absurdo. Se tu chegasse para os índios, índio, forma de falar, não devia ter outro não, mas vai botar o índio, vai o índio mesmo. Os índios, quando os europeus chegaram aqui e os índios disserem para eles, e os portugueses, os europeus chegaram lá e disseram assim, ó, esse pãozinho aqui eu vou levantar para cima, esse pãozinho, e ele vai se transformar o corpo do Salvador. Esse cálice de vinho aqui, ele é só um cálice de vinho, mas a hora que eu erguer ele para cima e eu abençoá-lo, ele vai se tornar no sangue de Cristo. Os índios, ao olhar para a cara deles, eram como se fossem loucos. Os índios, mas que Deus é esse que vocês não veem e que faz essa mágica maravilhosa? Os índios estavam acostumados com coisas que eles podiam ver. Os deuses deles eram os rios, o sol, coisas que eles enxergavam. Embora acreditassem em espíritos, mas espíritos ligados à natureza. Então, para os índios era um absurdo aquilo. Até porque, se um índio tivesse um pouquinho se o índio daquela época tivesse um pouco, sentasse e pensasse, e talvez algum deles tenha perguntado para o padre isso, o senhor está me ensinando isso, que sai desse livro aí, que o senhor chama de Bíblia, onde está? Aonde é que diz nesse livro aí que o senhor fazer isso com esse pão e com esse vinho vai transformar? O senhor segue o livro, está escrito isso no livro? O índio derrubava. Por quê? Porque a religião foi criada baseado em fatos que aconteceram no passado e que simbolicamente se repete agora. Nós estamos apenas repetindo atos que foram feitos no passado, que foram reais ou não, isso não importa o que você acredita, mas que para quem é praticante daquele culto foi real. E como as pessoas não têm como mudar, não tem como voltar no tempo para participar daquilo, elas criam uma forma simbólica. A hóstia e o vinho, o cálice e a faca. Essa é a simbologia. Para vocês terem uma ideia de quanto é complicado falar sobre religião, se eu estivesse falando para povos antigos e dissesse que a lua é mãe, alguns povos diriam que eu estou louco. Porque para alguns povos, a lua era pai. E a terra era mãe. Tá? Os povos cultuavam a lua como o Deus. E a terra... Por que a terra? Porque plantavam na terra e da terra brotava. E quem dá a vida é mãe. Quem gera a vida é mãe. Então, os povos antigos sabiam da importância da lua. Mas para alguns povos era pai, era um homem. E a mãe terra que era o feminino. Tá? Isso muda em 1950. Para não ficar muito longo esse vídeo, não ficar muito chato, eu farei outros trabalhos, tá bom, gente? Porque é muito longo esse vídeo que nós vamos fazer contando essa história. Eu nem comecei a ler o livro que eu trouxe aqui para ler para vocês, algumas passagens, para vocês entenderem. E vou trazer para vocês também desse site que eu peguei desse estudo, né, que é um trabalho, não está no site, está publicado como um estudo mesmo, tá? Tem o trabalho todo aí que é muito interessante para vocês lerem, vão entender como é que chegaram, como é que a religião Wicca chegou ao ponto que chegou, como é que ela se apresenta hoje, por que ela se apresenta dessa forma? Porque ela passou pela mão de várias pessoas. Antes de chegar até você, ela passou na mão de várias pessoas e cada uma delas escreveu um pouco. Mas tudo baseado no Gardner, que escreveu primeiro. Tá bom? Meu abraço a todos vocês.